Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilhermo Codazzi, sou editor-chefe do jornal Vale e gostaria de agradecer o convite da Universidade de Taubaté para participar deste festival, fazer uma live aqui direto da redação do jornal O Vale em São José dos Campos. Então, estou esperando aí o pessoal entrar na sala, entrar na live, repetindo para quem chegou agora, para quem está chegando. Meu nome é Guilhermo Codazzi da Costa, sou formado na Faculdade de Jornalismo da Unital, sou editor-chefe do jornal O Vale, aqui de São José dos Campos. E hoje recebo vocês na nossa redação, aqui no Jardim Aquários, na zona oeste da cidade, para falar um pouco sobre jornalismo no tempo da pandemia, no enfrentamento ao novo coronavírus, e também sobre fake news, sobre projetos que nós temos desenvolvido para tratar desse tema tão importante. Então vamos só esperar um pouquinho, o pessoal está entrando aí na sala, para quem chegou agora. Meu nome é Guilherme Codazzi, sou editor-chefe do jornal O Vale. Aqui, nesse tour que vamos fazer pela redação, gostaria de começar pelo saguão de entrada, onde nós temos um grafite muito bacana, um grafite feito pelo artista Alemão Art. E é um grafite que foi feito no ano passado, em setembro do ano passado, e ele tem um papel central no tema que nós vamos debater hoje, que é a informação, a importância do conhecimento jornalístico no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nós temos a pandemia do novo coronavírus, mas temos também uma epidemia de fake news. E é muito importante que a gente aprenda a consumir informação com responsabilidade, com qualidade. E por que nós decidimos usar este símbolo, o farol, como peça central nesta obra que está aqui localizada no saguão de entrada do jornal, essa obra do Alemão Art, um grafiteiro que já tem trabalhos expostos em mais de 20 países do mundo todo. Essa obra chama-se A Liberdade Informando o Povo e é uma analogia a uma obra conhecida mundialmente, uma obra do francês Eugène Delacroix, de 1830, uma obra que originalmente se chama A Liberdade Iluminando o Povo. E nós usamos a ideia do farol porque vivemos hoje na nossa sociedade uma disputa, uma guerra entre informação e desinformação, entre ciência e negacionismo, entre verdade e mentira, entre luz e sombra. E justamente o que nós produzimos aqui no jornal O Vale não é jornal de papel. A empresa ela já há muito tempo deixou de ser apenas um jornal de papel, hoje é o maior gerador de conteúdo jornalístico, a empresa é a maior geradora de conteúdo jornalístico da nossa região, com o maior também engajamento, alcance, tem batido sucessivos recordes com mais de 13 milhões de visualizações por mês. E a informação é um pouco da luz do farol que nós usamos aqui, é o conhecimento. Aqui nessa obra, o conhecimento que entra na cabeça da sociedade, gera ideias, gera novas leituras, é muito positivo. Na contramão disso, nós temos as fake news, essa indústria que foi criada para desinformar, não para informar. É até interessante, na composição dessa obra, ao mesmo tempo em que a imprensa, o jornalismo, ele funciona como um farol em meio ao tsunami de notícias falsas, o farol da informação guia a sociedade até um porto seguro de notícias. Já as fake news fazem o mesmo papel que criminosos ali no Reino Unido, na Inglaterra, do século 17 e 18 faziam, eram os afundadores. Eram criminosos que faziam falsos faróis que levavam embarcações até rochedos, ou seja, ao invés de orientar, os afundadores desorientavam os navegadores, fazendo com que as embarcações naufragassem e o tesouro daquelas embarcações fosse roubado. É mais ou menos o que as fake news fazem. Elas fingem que são um farol, fingem que são informação, jornalismo,
para tentar hackear a opinião pública. Esse é o objetivo das fake news. Tentar hackear a sua opinião, fazer com que você pense de uma forma que interesse a um ou outro grupo político, enfim, vários grupos que podem utilizar essas ferramentas de forma ilegal. Então eu vou conduzir vocês aqui. Esse aqui é o saguão de entrada do jornal, né? Aqui a redação, hoje com menos pessoas, em razão da pandemia. Nós estamos com um sistema home office, 90% da equipe já não está trabalhando aqui na redação em São José dos Campos, estão trabalhando espalhados em suas casas, em várias cidades da nossa região, e então aqui a gente já está com uma redação bem vazia, só a título de curiosidade, para vocês conhecerem um pouco aqui da nossa estrutura. Então vamos começar essa live, que eu acho que era importante a gente conceituar um pouquinho o que são as fake news e qual batalha nós temos visto sendo travada nas trincheiras das redações, né? Em meio à pandemia do novo coronavírus, até agora temos duas armas eficientes para o combate a essa que é a maior crise global desde a Segunda Guerra Mundial. A primeira é o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, muito importante para o achatamento da curva, para impedir que tenhamos um número muito maior de casos, que esse número maior de casos sobrecarregue o sistema de saúde e inviabilize o atendimento correto à população, gerando um número excessivo de mortes. Correto? A segunda arma é justamente a informação de qualidade, é a orientação, a conscientização, que tem tido um papel fundamental no enfrentamento a essa pandemia. Além da pandemia do coronavírus, temos a epidemia das fake news. Mas, afinal de contas, o que são as fake news, né? Vocês estão entrando, podem fazer perguntas também durante a live, que a gente aqui vai respondendo, tá bom? As fake news, muita gente trata esse fenômeno das fake news, um fenômeno que foi classificado pela ONU como uma ameaça global à democracia. Muita gente trata com um certo desdém, achando que trata-se apenas de um boato que viralizou, uma informação incorreta que foi compartilhada, e as fake news, na verdade, são muito mais sérias do que isso. Elas ameaçam a liberdade e a democracia, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Então, se de um lado nós temos profissionais que ganham a vida, lutam diariamente para levar ao público informações precisas, éticas, imparciais, com credibilidade, nós temos um outro exército, que é o exército das fake news, uma indústria das fake news, que tem como objetivo desinformar, confundir, desorientar. Então são lados opostos na guerra da informação. Por que as fake news são consideradas pela ONU uma ameaça global à democracia? Primeiro, porque elas atingem a liberdade de imprensa, que é um ponto fundamental para que qualquer democracia sobreviva. Como diz o slogan do jornal Washington Post, a democracia morre na escuridão. E o papel do jornalismo, como a gente viu ali no hall de entrada do jornal, é justamente ser um farol que ajude a conduzir a sociedade até um porto seguro de notícias e informações. No caso das fake news, as fake news funcionam como uma espécie de doping para tentar fazer com que a balança da opinião pública penda para um determinado lado. Nós tivemos, por exemplo, um escândalo que é o escândalo até hoje mais conhecido em relação às fake news, que é conhecido como Cambridge Analytica. Esse escândalo da Cambridge Analytica, ele ocorreu no Reino Unido. A Cambridge Analytica era uma empresa de marketing político e que atuou em campanhas globais, campanhas eleitorais, campanhas importantes, plebiscitos,
E foi provado que a Cambridge Analytica ela tinha conseguido receber de forma ilegal dados de milhões de usuários do Facebook. Por meio desses dados, a Cambridge Analytica conseguiu fazer um mapeamento detalhado de cada eleitor norte-americano. Com base nisso, ela conseguiu identificar quem ia votar no candidato A, no candidato B e quem estava indeciso. E era esse público justamente que a Cambridge Analytica queria fisgar. Por quê? Ela não estava mais interessada em quem já tinha o seu voto definido. Ela queria justamente os indecisos. Com base nessa informação, ela conseguia, vamos usar como se eu fosse um eleitor americano. Ela conseguia, por exemplo, saber se o Guilhermo estava indeciso ou não. Se ele está indeciso, ela conseguia também mapear se o meu interesse é maior, era na saúde, na segurança, na educação, emprego. Ela conseguia ter um raio-x, uma radiografia completa de todos os interesses, os meus interesses, ou enfim, daquele alvo que ela tinha. Com base nisso, vamos supor que o meu interesse principal era saúde. Então ela bombardeava a minha timeline com informações de saúde positivas para o candidato dela e falsas contra o candidato opositor. O objetivo, fazer com que a balança pudesse pender a favor do candidato que ela defendia. Então você vê como as fake news elas acabam sendo uma espécie de doping que acaba colocando em risco mesmo o sistema democrático, como a própria Organização Mundial da Saúde atestou. E em meio à pandemia do novo coronavírus, nós tivemos um resultado interessante, que eu acho que merece ser compartilhado com vocês, que nós tivemos um efeito que foi comprovado por uma pesquisa de uma agência global de comunicação. Essa agência chama-se Edelman. É uma agência que fez uma pesquisa em março para saber o comportamento das pessoas diante da pandemia do novo coronavírus e como as pessoas estavam consumindo informação nesse período tão grave. E o que ficou constatado nessa pesquisa foi que antes do agravamento da crise, um número considerável, a maioria do público, nesses 10 países pesquisados, incluindo o Brasil, eles buscavam informações em fontes alternativas, em um youtuber, um site obscuro, enfim, buscavam se orientar, buscavam se informar por meio de fontes não tradicionais de propagação de notícia. Quando foi constatado que estávamos vivendo uma crise sem precedentes nos últimos mais de 70 anos, houve uma mudança no comportamento do público. O público passou a recorrer novamente à mídia tradicional. Então, trocando em miúdos, quando a coisa ficou feia, a sociedade identificou a necessidade de recorrer a informações apuradas, editadas por jornais, sites, televisões, enfim, por veículos de imprensa tradicionais. Aqui, por exemplo, no Brasil, segundo essa pesquisa, 85% do público tinham medo de cair numa cilada, de receberem uma informação falsa, uma fake news. No Brasil, mais de 60%, portanto, como é o resultado da pesquisa mundial também, mais de 60% das pessoas, em meio à crise, têm decidido recorrer à mídia tradicional para se informar. Então esse é um caso interessante, é uma pesquisa que foi repercutida amplamente pelos veículos de imprensa e que mostra, inclusive, entre os mais jovens com o dobro, os mais jovens têm o dobro da confiança nos veículos mais tradicionais do que em veículos alternativos. Então a pandemia do novo coronavírus ela trouxe uma série de desafios, mas também uma oportunidade para que a sociedade entenda a importância de consumir informações críveis, informações de qualidade.
Então você vê esse comportamento que foi atestado pela Edelman, uma agência global de comunicação, mostrando que quando a crise ficou feia, houve uma mudança de postura do público em relação à informação, ao consumo de notícias. O público deixou de lado fontes não confiáveis, passou novamente a confiar nas fontes tradicionais. E isso a gente observa aqui no Jornal Vale com muita frequência, diariamente. O jornal ele conseguiu atingir nos últimos 2 meses recordes consecutivos de visualizações, de interação com o público, de engajamento, e isso é reflexo do aumento na demanda de informações de qualidade. Havia essa demanda reprimida e a pandemia da Covid-19 mostrou ao público a importância de você consumir informações de qualidade, se informar com qualidade. Só no último sábado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações na home do jornal. Então o jornal nunca foi tão lido e eu acredito que a imprensa nunca foi tão importante quanto agora, já que estamos lidando com vidas. São informações são importantes para a vida de milhares de pessoas. Em contrapartida, as fake news têm colocado em risco a vida de milhares de pessoas. Quando, por exemplo, você ouve uma fake news dizendo que vitamina D mata o vírus, de uma certa forma uma tentativa de fazer com que a população quebre o isolamento social. E essa informação ela não tem respaldo científico nenhum. Então, aqui no jornal nós temos como foco, como norte, a utilização de notícias confiáveis. Nesse caso, confiável é ouvir a Organização Mundial da Saúde, a ciência, a medicina, para que o nosso leitor esteja bem informado. Então, só para quem chegou agora, meu nome é Guilherme Codazzi, eu sou editor-chefe do jornal O Vale, aqui de São José dos Campos, e que cobre toda a região do Vale do Paraíba. Nós aqui em O Vale, um dos maiores jornais do interior de São Paulo, né, como vocês sabem, e também aqui nosso foco principal não é o jornal de papel, mas é o papel de jornal, do jornal que é informar você com qualidade, seja a plataforma que você preferir. E hoje a gente está falando de fake news, que é um fenômeno global, uma epidemia que mostrou sua gravidade como efeito colateral aí durante a pandemia do novo coronavírus. No começo do nosso papo, eu fiz essa distinção, essa figura de linguagem, como o jornalismo independente sendo um farol que ajuda a sociedade a atravessar essas ondas tsunâmicas de fake news e chegar até um porto seguro de notícias, um porto seguro, uma credibilidade. E já as fake news são uma indústria para desinformar, uma indústria que tenta confundir. Eu fiz até uma comparação, se a imprensa é o farol, as fake news são os afundadores que eram criminosos na costa inglesa, no século XVII e no século XVIII, que faziam sinais de luz para tentar enganar navegadores e levá-los até os rochedos para que eles naufragassem. Então, se o farol ilumina, tenta conduzir a um porto seguro, os afundadores, as fake news, tentam confundir e hackear a sua opinião. E diante disso, e também do aumento grande na demanda por informação, só em março nós tivemos 13 milhões de visualizações no site do Vale, nas redes sociais do jornal, que são líderes de alcance e de engajamento aqui na nossa região. E nós criamos novos produtos para atender a demanda, essa vontade do nosso leitor de saber separar o joio do trigo. Um desses serviços foi o Verifica o Vale.
O Verifica o Vale, ele está no nosso site, você pode acessá-lo gratuitamente. E ele é um serviço de checagem de notícias. Então, quando nós recebemos alguma fake news que está circulando bastante aqui na nossa região, nós fazemos a checagem para o leitor. Então, nós vamos lá e informamos para ele: essa fake news do dia, ela é mentira por isso, isso, isso. Então, você tem ali a chance, recebeu uma informação, está em dúvida, vai no Verifica o Vale que a gente esclarece essa dúvida para você. É um serviço que diariamente é alimentado, inclusive também postamos nas redes sociais do jornal para que você fique bem informado, aprenda a separar o joio do trigo. Um outro serviço, que é até o serviço que dá o nome a essa live, né, Escola de Notícias, ele é um serviço em vídeo que nós criamos, porque já no ano passado identificamos uma crescente demanda de escolas em busca de informações sobre o tema fake news e jornalismo. Recebemos muitas visitas aqui na nossa redação, eu também fiz visitas às escolas, foram mais de 20 palestras no ano passado, tratando desses temas, e esse volume obviamente aumentou muito quando você vê o agravamento desse fenômeno este ano, quando estamos enfrentando essa crise mundial. No entanto, como o jornal, inclusive, é defensor do isolamento social, editorialmente, a gente não poderia nem receber alunos aqui e nem as aulas estão ocorrendo. Então, nós decidimos criar um programa de vídeo chamado Escola de Notícias. São programas bem curtinhos, não demora para assistir, no máximo 5 minutinhos, em que a gente explica didaticamente o que é informação jornalística, dá dicas para você que quer identificar se recebeu uma informação falsa ou uma informação verdadeira. E tudo isso de uma forma muito simples e didática. Por quê? Nosso objetivo como Escola de Notícias é fazer com que esse material seja compartilhado com as escolas. Então, o nosso público-alvo, ele tem alunos, independentemente da idade, professores que têm que aprender a lidar com isso e orientar os seus alunos a fazer com que essa criançada aprenda a consumir informação de qualidade, e o público leitor do jornal como um todo. Então, além desse material estar disponível a todos os leitores do jornal nas redes sociais, no YouTube, no nosso site, enfim, ele é publicado uma vez a cada semana, né, um programa novo todo sábado. Já fizemos 3 programas, o 4º sai neste fim de semana. Além disso, nós enviamos todos os vídeos e ideias, como Verifica o Vale e outras informações, nós enviamos para o nosso mailing de escolas da região. Então, todas as escolas que queiram participar do Escola de Notícias, é simples. É só utilizar o nosso material em sala de aula. O objetivo do jornal, nesse caso, é único e exclusivamente o de ajudar a conscientizar a criançada e fazer com que essa turminha aprenda a consumir informação. Isso é muito importante. A informação de qualidade, ela é fundamental para uma sociedade livre. Para quem entrou agora, só voltando aqui, uma conceituação, uma classificação, uma definição da ONU, da Organização Mundial da Saúde. As fake news, segundo a ONU, são uma ameaça global à democracia. Então, estamos falando de um caso muito, muito sério. E no Escola de Notícias, uma das lições, vamos dizer assim, das nossas aulas, é como identificar uma informação falsa. Eu participei de uma conferência com os alunos e professores do Alfa Lumen, uma escola aqui de São José, faz mais ou menos um mês, e esse era um dos questionamentos mais frequentes. Como eu posso saber se eu recebi uma informação fidedigna ou uma informação mentirosa? E no Escola de Notícias, em um dos capítulos que já estão no ar, convido vocês, caso queiram assistir, a gente dá dicas exatamente nesse sentido. 7 dicas muito fáceis para que você possa separar o joio do trigo. Então vamos a elas rapidinho, você vai ver que é bem fácil.
Uma coisa, a primeira dica é entender o seguinte: a informação, assim como outro produto, ela tem marca, ela tem grife. Então, se você recebe uma informação do jornal O Vale, você sabe que ela tem uma procedência crível, ela tem credibilidade, ela é verdadeira. Se você recebe uma informação e tem lá Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, G1, Record, enfim, o UOL, o site ou veículo da sua preferência, você sabe que existe uma grife, um carimbo, um selo de credibilidade atestando que aquela informação, que aquela notícia é verdadeira. E isso é fundamental. Você, ninguém tomaria um remédio de uma marca desconhecida com uma embalagem esquisita sem saber qual é a procedência. Informação é a mesma coisa. Nós temos que consumir informação verídica. Então, informação tem marca, tem grife. Você tem que saber quem está te contando aquela notícia. Complementando um pouco essa primeira dica, eu vou falar sobre uma forma fácil também de você fazer uma segunda checagem. Vamos supor que você receba uma informação no seu WhatsApp e você esteja em dúvida se aquilo é real ou é uma mentira. Geralmente isso acontece quando você recebe uma informação de uma fonte que não é confiável. Como você pode fazer a sua segunda etapa de checagem? É muito simples. Basta você olhar aquela informação que está vindo de um site obscuro ou de um lugar desconhecido, que não tem essa credibilidade dos veículos tradicionais, e você recebe uma informação suspeita. Qual é o ponto? Procure aquela mesma informação em outros veículos. Tá bom, recebi isso no meu WhatsApp. Isso também está no Jornal Vale? Isso está na Folha de São Paulo? Isso está no Globo? Está no G1? Está na Rádio Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes? Está na CNN? Está em outros lugares? Ou só está única e exclusivamente naquele site obscuro, naquele site que você nunca ouviu falar, que tem uma apresentação um pouco pesada, sensacionalista? Então, esta é a segunda etapa da checagem. Recebeu a informação, não é de um site confiável? Verifique se os sites confiáveis também estão replicando aquela notícia. Só está em um site desconhecido, então desconfie. Um terceiro ponto que é muito importante é você se aprofundar na leitura daquela informação. Evite ler apenas o título e o subtítulo, ou, no jargão jornalístico, a linha fina, que é aquela linhazinha que complementa o título. Quando você lê só a superfície da informação, você pode ter uma compreensão equivocada da matéria. Quarto ponto, quarta dica, e essa acontece bastante, é bom ficar atento. É comum, no meio da confusão do noticiário, a indústria da fake news compartilhar uma informação como se fosse nova, mas na verdade ela é de uma data muito anterior, ela é de um outro contexto. Então sempre confira a data da publicação. Então é muito comum isso acontecer, você ver postagens de informações muito antigas, mas que aparecem como se fossem novas, já fora de contexto, deturpando a realidade. Um quinto cuidado que nós temos que ter é redobrar, na verdade, o cuidado quando recebemos fotos e vídeos. Porque fotos e vídeos, imagens em geral, são mais facilmente manipuladas, né? Nós temos, inclusive, o suprassumo hoje das fake news, são conhecidas como deepfakes. São programas que conseguem manipular de uma forma muito realista a gravação de vídeos. Então, ele poderia pegar essa minha imagem aqui, conversando com vocês, e colocar o rosto do Barack Obama, do Donald Trump,
falando qualquer coisa que eles gostariam de dizer. Então, o deepfake é assim uma evolução da manipulação de informações e a gente tem que ficar muito atento. Então, redobre a atenção quando estivermos falando de vídeos e fotos, tá certo? O sexto ponto, que é muito interessante, é uma orientação, acho que todo mundo tem que aprender isso e aplicar isso no dia a dia. Só compartilhe o que você tem certeza. Está em dúvida? Não compartilha. Você pode induzir alguém a uma leitura equivocada, falsificada da realidade. Então essa é bacana, vale a gente até repetir. Compartilhe apenas o que você tem absoluta certeza. Combinado, gente? E por último, é um antídoto muito interessante que foi criado pela imprensa, pelo jornalismo, para combater essa pandemia também de fake news. São sites de checagem que funcionam exatamente como funciona o Verifica o Vale, que eu falei agora há pouco, esse serviço que o Vale criou aqui para te ajudar a separar o joio do trigo, fake news de informação, verdade e mentira. Os sites de checagem, eles têm um único e exclusivo objetivo: mostrar para você que aquilo é uma fake news. Ele só existe para isso. Ele pega, seleciona, caça fake news para esclarecer por que aquilo não é verdadeiro. Então ele é um serviço muito interessante de checagem, de confrontação de informação. Ele está aí à disposição para desmascarar essa informação falsa, essas fake news. Eu sou fã, particularmente, do serviço de checagem de notícias. Por isso mesmo o jornal criou aqui o Verifica o Vale. Eu gostaria de convidar vocês então a conferirem tanto o Verifica o Vale, que está no nosso site, você pode acessar gratuitamente essa ferramenta, como o Escola de Notícias, que ele está aí para ser visto mesmo gratuitamente, espalhado, compartilhado, faz parte do processo de responsabilidade social do jornal. Um jornal, ele tem, durante essa crise, além de abrir todo o seu conteúdo para o público leitor, gratuitamente, ele também criou cadernos especiais que estão sendo distribuídos nas principais cidades da região, com orientações, com dicas, com conhecimento, que é um remédio importante para que possamos combater esse tsunami de notícias falsas. E, além disso, o jornal ele intensificou e muito a sua cobertura. Nós temos hoje 100 conteúdos diários a mais do que tínhamos antes da pandemia do novo coronavírus. 100 conteúdos a mais. Por mês são 3.000 matérias a mais para o público leitor do jornal, principalmente neste caso numa parceria com a agência O Globo. Então, material nacional e internacional, e a equipe do Vale focando, fazendo a melhor cobertura das notícias regionais aqui de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pina, enfim, toda essa região tão importante para o estado de São Paulo. Agora, um tema importante nessa discussão, nesse debate, é como a sociedade pode criar anticorpos, pode se proteger diante dessa infestação de notícias falsas. Esse é um tema muito importante. A sociedade ela vai ter que aprender a lidar com esse tsunami de fake news. Então, alguns pontos são muito importantes em relação a isso. Então, eu creio que todo mundo tem uma opinião parecida. Precisamos criar anticorpos. Como? Um dos pontos é a educação. Então, por isso também que o jornal criou Escola de Notícias, para fazer com que o leitor mais novo, criançada, aprenda mesmo o beabá. O que é a notícia? O que é um editorial? O que é uma reportagem? Coisas bem didáticas, explicadas com uma didática muito simples, e ensinando essa garotada a
reconhecer uma notícia falsa. Então a educação é muito importante. Só com a educação essa criançada vai desenvolver esses anticorpos tão importantes para que a gente possa combater essa ameaça global à democracia. Além disso, nós temos que ter leis mais rígidas. Nós temos no Brasil uma lei que já classifica o compartilhamento de notícias falsas durante o período eleitoral como crime e uma previsão de 2 a 8 anos de cadeia para quem incorre nesse crime. Essa é uma novidade aprovada no ano passado, no fim do ano passado, pelo Congresso Nacional. Mas ainda é muito pouco. Ainda precisamos de medidas muito mais rígidas e efetivas que não sejam para inglês ver. Um ponto importante e que mudou bastante nos últimos anos, principalmente nesse último ano, durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, foi o papel das empresas das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Essas empresas, WhatsApp, elas foram acusadas nas eleições americanas de 2016 e também nas eleições do Brexit no Reino Unido e também aqui nas eleições brasileiras de serem usadas para propagação de informação falsa. E inicialmente essas empresas elas queriam tirar o corpo fora em meio a essa polêmica, dizendo que não tinham responsabilidade em relação ao conteúdo que é postado durante esses períodos eleitorais. No entanto, essas empresas, principalmente depois do escândalo da Cambridge Analytica, que eu comentei aqui no começo da nossa live, principalmente depois desse escândalo em que o Facebook foi atingido quase que mortalmente, as empresas passaram a adotar uma postura diferente. Hoje você vê o Facebook, por exemplo, nesta terça-feira, dizendo que iria impedir a marcação de eventos relacionados a protestos contra o isolamento social. Por quê? Porque o Facebook se pauta por orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que é anticientífico, negacionista, o Facebook tem, então, excluído. Esse é um ponto importante. Nós tivemos o Twitter apagando postagens de líderes de países, de políticos que estavam também defendendo posicionamentos anticientíficos. O WhatsApp tem limitado o número de compartilhamentos de uma mesma mensagem. Então você vê que essas empresas que antes inicialmente tiravam o corpo fora, elas agora estão tendo que assumir a responsabilidade de entrar na guerra contra as fake news. Então, como se vê, crime. Essa é uma novidade aprovada no ano passado, no fim do ano passado, pelo Congresso Nacional. Mas ainda é muito pouco. Ainda precisamos de medidas muito mais rígidas e efetivas que não sejam para inglês ver. Um ponto importante e que mudou bastante nos últimos anos, principalmente nesse último ano, durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, foi o papel das empresas das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Essas empresas, WhatsApp, elas foram acusadas nas eleições americanas de 2016 e também nas eleições do Brexit no Reino Unido e também aqui nas eleições brasileiras de serem usadas para propagação de informação falsa. E inicialmente essas empresas elas queriam tirar o corpo fora em meio a essa polêmica, dizendo que não tinham responsabilidade em relação ao conteúdo que é postado durante esses períodos eleitorais. No entanto, essas empresas, principalmente depois do escândalo da Cambridge Analytica, que eu comentei aqui no começo da nossa live,
principalmente depois desse escândalo em que o Facebook foi atingido quase que mortalmente, as empresas passaram a adotar uma postura diferente. Hoje você vê o Facebook, por exemplo, nesta terça-feira, dizendo que iria impedir a marcação de eventos relacionados a protestos contra o isolamento social. Por quê? Porque o Facebook se pauta por orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que é anticientífico, negacionista, o Facebook tem, então, excluído. Esse é um ponto importante. Nós tivemos o Twitter apagando postagens de líderes de países, de políticos que estavam também defendendo posicionamentos anticientíficos. O WhatsApp tem limitado o número de compartilhamentos de uma mesma mensagem. Então você vê que essas empresas que antes inicialmente tiravam o corpo fora, elas agora estão tendo que assumir a responsabilidade de entrar na guerra contra as fake news. Então, como se vê, é um problema complexo que requer tanto o trabalho na base, na educação, criação de leis mais rígidas, responsabilização das empresas que operam as redes sociais. E aqui eu vou abrir um parênteses, vale lembrar que a culpa não é da existência da tecnologia, da criação da internet ou do WhatsApp, qualquer uma dessas redes. Elas são ferramentas que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Eu acredito que depois de largarem com atraso, as empresas jornalísticas estão justamente entendendo a importância de também utilizarem essas ferramentas para contra-atacarem essa onda de fake news. Hoje o Vale, por exemplo, você pode receber informações pelo WhatsApp, na palma da sua mão, inclusive a edição do jornal por meio do Flip, você pode vê-la na internet. Você pode receber informações no seu Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer uma dessas redes o jornal está presente, porque nós entendemos que não existe um perfil apenas de leitor, né? Você tem vários leitores diferentes, cada um deles consome notícia e informação de uma maneira e nós atendemos todos eles. Então, é preciso também que os veículos de informação utilizem-se dessas ferramentas eficazes que ajudam a propagar informações rapidamente para que você consiga contra-atacar, vencer essa batalha. Então, só para voltar um pouquinho, eu estava falando sobre a criação de anticorpos. Seria importante educação, leis mais rígidas e também que as empresas, as redes sociais, cada vez mais sejam mais duras com a propagação de informação falsa. Isso é fundamental. Mas tem um outro ponto que eu acho vital, que é o fortalecimento do jornalismo de verdade. Jornalismo sério, jornalismo imparcial e independente. O jornalismo é vital para a sua liberdade. A gente fala muito sobre isso, às vezes as pessoas não entendem. Quando uma pessoa assina um jornal, quando ela consome notícias de verdade, notícias reais, ela não está ajudando o Guilhermo Codazzi, que é editor do Jornal Vale, não está ajudando o Sérgio Dávila, que é diretor da Folha de São Paulo, ela está se ajudando. As fake news, elas tentam, com muita frequência, você pode observar, denegrir a imagem do jornalismo independente, da imprensa livre. Por quê? Ela ataca o carteiro porque não gosta da mensagem. A culpa não é do carteiro. O carteiro, no caso o repórter, ele está ali para retratar a verdade, a realidade. Não existe notícia ruim ou boa, existe notícia. Eu sou corintiano. Corinthians, quando perde, para mim é uma notícia ruim. Para o meu irmão, que é palmeirense, para o Júlio, que trabalha comigo, é ótimo. É a mesma notícia, vista sob pontos de vista diferentes.
Então é preciso valorizar o jornalismo profissional, porque ele é um dos pontos basilares da nossa democracia. Nos Estados Unidos, após a eleição de 2016, tivemos um fenômeno muito interessante, que foi o aumento substancial de assinaturas nos principais jornais americanos. Então, depois do resultado da eleição, muita gente falou: nossa, eu preciso realmente apoiar essa atividade, porque ela é importantíssima para a minha liberdade, para a democracia do meu país. Então, são pontos importantes para a criação desses anticorpos contra as fake news. Eu acho que a gente poderia só pontuar mais uma vez, para quem chegou agora: educação, leis mais rígidas, participação das redes sociais e o aprendizado, o fortalecimento, o reconhecimento da importância do jornalismo profissional para a nossa sociedade. Eu vou ler aqui para vocês algumas das fake news que nós recebemos aqui ao longo dessa semana, desses últimos dias, e que a gente tem rebatido no Verifica o Vale. Uma delas, por exemplo: beber água quente ou chá mata o novo coronavírus? Isso é falso. O novo coronavírus não tem cura e mata em alguns dias. Até agora, realmente, não há uma cura definitiva para o novo coronavírus. Mas essa questão da morte tão rápida depende de acordo com cada um dos pacientes. Há pacientes que vão ter sintomas leves, outros que serão assintomáticos e outros que terão complicações em razão de outros problemas de saúde. Uma outra que a gente tem recebido bastante, que Cuba anunciou uma vacina contra o coronavírus. Também é falso. Produtos de origem chinesa podem estar infectados. Falso também. Eu acredito que a mais frequente, você já deve ter recebido aí, é a informação de que o novo coronavírus teria sido produzido em um laboratório chinês. Essa informação também não procede. É uma informação falsa. A Rita Elisa, minha amiga, está me perguntando sobre o Corinthians. Realmente, eu sou torcedor do Corinthians e do Taubaté, o burro da Central. Aqui, essa aqui é a nossa edição dessa semana de O Vale, que fala justamente sobre o alto risco que o novo coronavírus oferece ao sistema de saúde aqui na nossa região. E eu vou mostrar para vocês um outro produto que nós criamos, que chama-se Documento O Vale. É este caderno aqui, que ele é elaborado. Antes ele era feito mensalmente, agora é toda semana ele é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo e Grandes Reportagens do Vale. E esse aqui especificamente tem 12 páginas dedicadas apenas ao Covid-19, com orientações. Então é bem didático, é um caderno muito bacana, e que ele tem sido produzido semanalmente, com orientações importantes, informações muito vitais para que a gente possa sair dessa crise da melhor maneira possível. Esse caderno é aquele caderno que eu disse que tem sido distribuído em pontos públicos com o objetivo de aumentar a conscientização em relação à importância de combatermos essa pandemia com informação de qualidade e também a importância do isolamento social. É mais ou menos como essa capa do jornal mostrou. Foi uma capa dupla. Aqui na capa principal, a curva da morte, e aqui a curva da vida, né? A curva da morte, palavras sobre o prejuízo provocado pelo afrouxamento do isolamento social. Como ele pode dificultar o achatamento da curva e como isso pode ser catastrófico
para a nossa sociedade. Aqui na foto principal, não sei se tem estudante de jornalismo aí, mas a título de curiosidade, é a foto das covas comunitárias, das valas comuns que foram criadas na cidade de Nova York para enterrar, para sepultar as vítimas do novo coronavírus. E aqui, nessa outra capa, que tem o lado da saúde, da ciência, o lado contrário a esse achômetro negacionista de que o isolamento social não deve ser exercido pela população, com a opinião de especialistas mostrando que sim, o isolamento social é a nossa arma principal. Então você tinha ali naquela mesma edição capas distintas para tratar da curva da vida e da curva da morte. Essa aqui também é uma outra edição especial que fizemos mostrando como o governo estadual prevê a chegada de uma onda perigosa do novo coronavírus ao interior de São Paulo, isso nas próximas 3 semanas. Então é uma pesquisa da Universidade Paulista que mostra a possibilidade grande, o alto risco de disseminação do novo coronavírus na nossa região nas próximas 3 semanas. Então, antes de finalizar com vocês, eu queria só dar uma pincelada nos temas que nós tratamos, né? O primeiro deles é a importância da informação de qualidade no meio dessa pandemia do novo coronavírus, né? É uma das grandes armas que nós temos, além do isolamento social. E eu queria mostrar para vocês um pouco, por isso fiz questão de que a live fosse aqui na nossa redação, como nós, quando eu digo nós, a imprensa livre, ela é um farol que ilumina esse momento confuso, esse mar revolto das fake news, com ondas tsunâmicas que chacoalham a gente daqui para lá, de lá para cá. Então a imprensa, quando você estiver no meio desse mar revolto, com ondas grandes abalando a sua embarcação, a imprensa é aquela luzinha lá no fim, lá no horizonte, que vai te guiar para que você chegue ao porto seguro de notícias. A imprensa, ela tem um papel essencial para a democracia, para a sua liberdade, para que você seja livre, inclusive para discordar da gente. A imprensa, ela é um palco aberto para o debate. Também é uma praça de debate público. E eu fico muito feliz de receber aqui no Vale. O jornal nunca foi tão lido em toda a sua história. Repetindo, só no mês de março foram 13 milhões de visualizações. Então, só fazendo mais uma viagem aqui para a nossa redação, para a gente finalizar a live de hoje. Eu acho que foi importante, a gente conversou sobre conceitos como as fake news são uma indústria feita para hackear a sua opinião, e também é importante que você entenda o papel que o jornalismo tem nesse momento. Então eu volto aqui para a gente encerrar, em frente ao nosso farol. Esse é o nosso papel, é iluminar esse mar tsunâmico revolto das informações, para que você, com base em informações críveis, possa inclusive discordar da gente, né? O jornal está aberto a críticas, ele está aberto ao pluralismo de opiniões, de informações, e eu acho que é importante que a gente aprenda a criar anticorpos contra o contágio, contra a propagação das fake news, com educação, leis mais rígidas, o envolvimento das redes sociais de forma mais intensa e também com o fortalecimento do jornalismo profissional. Gente, queria agradecer demais. Eu me formei aí na Unital, na Faculdade de Jornalismo. Mais do que isso, estudei na Unital a minha vida inteira, desde a primeira série no coleginho da Unital, e tive, infelizmente, 2 passagens pela 6ª série, graças aos professores Ney e Silvia, mas foi muito bom. E então eu agradeço de coração a participação e espero que vocês possam verificar
acompanhar aí o trabalho do Jornal Vale. Estamos aqui intensamente nas trincheiras dessa guerra pela informação de qualidade. E acompanhe esses dois serviços, essas duas ferramentas. A ferramenta número 1, Verifica o Vale, e a número 2, o Escola de Notícias. Então, estamos juntos, estamos à disposição de vocês. E, só por último, compartilhe apenas o que você tiver certeza. Está em dúvida? Vem no site do Vale. Tá bom, gente? Obrigadão.